Essa aula é para você que está começando no tarô, ok? Tá começando no tarô. O pessoal mandou mensagem pra gente. Não, Denis, mas eu já dei uma olhada nas cartas, não sei o que, tá. Não é que eu tô começando agora, já tem algum tempo. É para quem tá começando no tarô. Não importa o estágio desse começando no tarô, tá bom? É para quem está começando no tarô. Talvez você olhe para os 78 arcanos, para 78 cartas do tarô e pense: meu Deus, como é que eu vou decorar tudo isso? Será que um dia eu vou conseguir decorar tudo isso? Eu vou falar sobre isso aqui porque você não precisa decorar nada. Eu sei bem como é essa sensação. E deixa eu já te dizer uma coisa: é assim, você não precisa decorar tudo, ou melhor, você não tem que decorar nada. Você precisa entender a carta, tá bom? A gente vai falar sobre isso, eu vou falar sobre isso aqui ao longo desta aula. É para isso que esta aula serve. E por que eu estou falando? Deixa eu já dizer mais uma coisa que é importante para já tirar essas duas do caminho. Você não precisa ter um dom especial para aprender. Você não precisa ter um dom especial, isso não faz o menor sentido. O que você precisa é ter a clareza de saber o que você está fazendo. O que você precisa é ter clareza no que você está fazendo, é entender o que você está fazendo. E assim, se você ainda está começando, eu sei que os significados das cartas parecem ser o tema central nessa fase. Ou seja, você não pensa em outras coisas. Eu estava conversando com uma aluna no outro dia, ela falou assim para mim: Denis, mas como é que eu vou pensar em exercícios? Como é que eu vou pensar em tiragens de cartas se eu ainda não sei o significado de todas as cartas? Isso não é assim. Isto não é assim, ok? Pelo menos ela acreditava nisto. Agora acho que como minha aluna vai deixar de pensar assim. Então, pessoal, tudo isso é natural, porque a pessoa compra um baralho, começa a mexer nas cartas, em casa, sozinha, assiste uns vídeos na internet, e depois ela vai fazendo coisas da cabeça dela, com as crenças que ela própria criou. Ela não tem como apurar se o que ela está fazendo é o certo, é o correto, e se ela está seguindo os caminhos necessários. Então é absolutamente natural. No início, a sua cabeça gira muito em torno disso, sabe? O que é que essa carta quer dizer? O que é que aquela carta quer dizer? Será que eu estou interpretando certo? Será que isso que eu estou pensando aqui é a minha intuição ou eu estou inventando coisas da minha cabeça? Mas é assim, aprender tarô não é só sobre significados, é sobre como usar o significado. Você vai usar o significado para dar sentido a uma leitura real. Você vai usar o significado para dar sentido, mas você não precisa decorar os significados. Não se preocupe, estamos na introdução, você vai entender tudo isso que eu estou falando. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Um caminho simples, um caminho direto e sem complicação para você começar certo no tarô. Certo. Se você começou já há um tempo, que nem a outra pessoa que colocou lá o comentário: ah, Denis, mas eu sou iniciante porque eu nunca fiz leitura de nenhuma, mas eu já tenho meu baralho em casa há um ano, 2 anos. Não tem problema. Você agora vai fazer os ajustes para você se colocar nessa posição certa. E a partir daí é com você. A partir daí você é que decide o que é que você vai fazer ou não, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Denis Viático, eu comecei a estudar tarô aos 17 anos de idade, pois é, isto já foi em 1989, faltavam poucos meses para eu completar 18 anos, e eu comecei a formar tarólogos no ano de 2007, 2008 eu comecei a formar tarólogos certificados. De lá para cá, eu já formei centenas e centenas de pessoas. Eu tenho alunos em mais de 10 países. Eu tenho mais de 500 mil de seguidores no YouTube. Trabalho e vivo de tarô. Eu tenho uma comunidade que se chama Viver de Tarô. E
hoje, nesta aula aqui, eu serei o seu professor ao longo desta aula. Tudo bem, pessoal? Então, vamos começar aqui. Eu vou passar já para o próximo slide para a gente ir conversando. Eu vou começar aqui quebrando alguns mitos. E é muito importante essa parte porque eu posso colocar assim, eu não tenho essa estatística, eu não fui buscar isto em nenhum estudo da NASA, nem nada disto, mas eu posso colocar que 90% das pessoas 90% das pessoas que vêm falar comigo, ah, Denis, eu não tenho segurança, eu não sei, tem esses mitos que eu vou colocar aqui. Talvez seja o seu caso. Tá bom, Denis, mas como é que você sabe disso? Porque depois, conhecendo a pessoa, eu sei da onde é que vieram essas questões, essas dúvidas. E, basicamente, são sempre essas, tá bom? Então, vamos primeiro quebrar alguns mitos que atrapalham muita gente no começo. Isso serve para você que já começou há pouco tempo, já começou há algum tempo, ou você que está assistindo esse vídeo e está pensando em começar. A melhor coisa é você já nem ter esses mitos na sua cabeça, tá bom? Primeiro mito é esse que está aí, que vocês estão vendo na tela: decorar os significados das cartas todas. O baralho de tarô, ele tem 78 cartas. Estão divididas em arcanos maiores, arcanos menores. Esse é um mito que você tem que tirar da sua mente. Se você tem isso, você acha que você precisa decorar as cartas todas, isso só deixa você travado. Porque é como se você quisesse construir um prédio inteiro de uma vez. Não, você tem que ir tijolo por tijolo. Então não se preocupe com isto. A ideia é você aprender 2, 3 cartas e depois você faz exercício com aquilo, porque o importante é a leitura, não é o significado das cartas. É lógico que você não vai olhar para uma carta e vai inventar uma coisa, falar um absurdo qualquer, mas fique aqui comigo, confie em mim. Faço isso já há muitos anos, confie no que eu estou dizendo, que você vai entender o que eu quero dizer, tá bom? Não é mágica, não é nada disto, mas você vai entender. Esse é o primeiro mito. Primeiro vamos falar dos mitos, depois a gente vai seguir aqui a conversa. Então, o primeiro mito é esse, que você tem que decorar 78 cartas. O segundo mito, pessoal, isso aqui sei lá, acho que até passa dos 90%. É você acreditar que você precisa ter um dom, que você precisa ter mediunidade, que você precisa ter uma intuição evoluída, que você precisa ter algo, entre aspas, especial. Isto não faz o menor sentido. O estudo do tarô, a linguagem do tarô, o contato com o tarô no dia a dia e fazendo leituras para você mesmo, para os seus amigos, para clientes, se for o caso, isto vai desenvolver a sua intuição cada vez mais. Cada vez mais. Mas aquilo que eu falei, fica aqui comigo, você vai entender tudo isso vai fazer muito sentido. Mas eu quero que você apague isso da sua mente. Isto não existe, ok? E para que eu deixar muito claro, eu estou falando de tarô, não estou falando de cartomancia. Outra coisa que é um grande mal entendido nesse sentido. Cartomancia tem a ver, o cartomante não é um tarólogo. O cartomante ele pode usar cartas de tarô, mas o contrário não acontece. O tarólogo não usa cartas de cartomancia, ele usa apenas cartas de tarô. Um cartomante, ele pode até fazer leituras com baralho, aquele baralho normal de jogar pôquer, de jogar, sei lá, aquelas cartas que boa parte das pessoas tem em casa. Tá bom? São coisas diferentes e às vezes vem daí, da cartomancia, essa coisa que tem que ter um dom. Nem na cartomancia tem. Você precisa aprender e entender. Tá bom? Então, não, você não precisa de um dom. O tarô é uma linguagem. É uma linguagem que você vai aprender. E qualquer pessoa pode aprender uma linguagem. Da mesma forma que você aprende inglês, da mesma forma que você aprende a linguagem da astrologia, você pode aprender tarô. E enquanto alguns ficam alimentando essa crença, esse pensamento, que precisa ter um dom, que precisa ter isso, ter aquilo, olha, estão perdendo tempo, porque existem outras pessoas que aprenderam da forma certa, sem nenhum dom especial e que hoje ajudam
muitas pessoas. Então, olha, esqueça isso. O terceiro mito, passando aqui, é esse. Olha só aprende em anos. Ou seja, é o mito que diz que só quem estuda por anos consegue ler com segurança. Eu acho que quem tem esse mito está confundindo tarô com mandarim, né? Acha que tarô é aprender japonês, chinês ou qualquer coisa do gênero. Isso é mais do que um mito, mais do que uma crença falsa. Isso é mentira. Mentira. O que faz diferença não é o tempo, é o método, é a forma como você está fazendo as coisas. É você começar certo desde o início e não perder, sei lá, meses fazendo a coisa errada. Depois lá na frente você vai perceber que aquilo não funciona, que na hora do vamos ver, na hora que você está falando realmente com uma pessoa que quer fazer uma consulta com você, você vê que tudo aquilo não funciona, aí você vai perder muito tempo, porque você vai voltar para trás. A ideia é você fazer correto desde o início, ok? Uma pessoa que aprende da forma correta, em 3 meses já está fazendo leituras com segurança. Em 3 meses. E é assim, quando você tira esses mitos da sua mente, o aprendizado fica muito mais leve e você aprende muito mais rápido. Então, alimentar esses mitos só vai atrasar você. Não faz o menor sentido. Tudo bem, pessoal? No final, eu vou abrir espaço para dúvidas, ok? Fiquem aqui comigo. Tem uma grande surpresa aqui para vocês. Quem ficar aqui até o final ainda tem uma surpresa boa. Portanto, vamos seguir. Tá tudo bem aí, meu amor? Tudo beleza? Ah, tudo beleza. Qualquer coisa que eu esquecer aqui, a Camila vai me lembrando aqui também, vai dando um toque, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Alguns de vocês já conhecem a minha esposa Camila, ela está aqui comigo. Para não variar, tá bom? Sempre juntos. Sempre juntos. Então vamos lá, pessoal. O que é que nós temos aí nesse slide? Eu vou falar sobre o primeiro passo no tarô. Ah, Denis, mas eu já comecei. Você é iniciante, então fica aqui comigo. O primeiro passo do tarô, para quem está iniciando, é assim. O maior erro é tentar abraçar tudo de uma vez. Tudo de uma vez. O que você deve fazer é focar em um ponto de partida bem definido. Okay? Bem definido. Eu vou começar desta forma por causa disto e disto. Se você ainda está começando a conhecer as cartas, se você está estudando sozinho, eu sempre recomendo começar pelas cartas mais visuais, mais diretas, aquelas cartas que falam com você antes mesmo de você ler sobre o significado, sabe? Você olha para a carta e já tem uma história ali. Eu vou mostrar aqui algumas cartas aqui na mesa daqui a pouco. Por quê? Porque isso vai dar confiança e mostrar que o tarô não é um bicho de 7 cabeças. E quando você tem confiança nesse primeiro passo, o resto vai fluir muito melhor. Tudo bem, pessoal? Deixa eu mostrar alguns exemplos. Ó, tô aqui na minha mesa, eu vou mostrar alguns exemplos de cartas que automaticamente vão te dizer alguma coisa. Olha, isso aqui é uma carta da Imperatriz. Eu vou mostrar este baralho. Eu tenho aqui vários baralhos em cima da mesa, porque depois, quando eu estiver falando de determinadas cartas, eu vou mostrar a mesma carta em 3 baralhos diferentes. Agora é só para você entender o que eu acabei de dizer, de você olhar para a carta. Então imagina, ó, essa aqui é a carta da Imperatriz, é uma Imperatriz bem diferente. Ela está aí ela está representando Gaia, que é o planeta Terra. Então ela está grávida do planeta Terra. Não é difícil olhar para essa carta e ver essa mulher grávida do planeta Terra e pensar, por exemplo, em fertilidade. Não é difícil. Ó, o 8 de copas tem a ver com deixar algo que já não serve para você para trás. Deixar para trás, se desapegar. Olha aí, ó. A pessoa está deixando para trás a última das 8 copas. Mas deixa eu ver um contexto talvez mais complexo. Olha, 7 de copas, que fala de escolhas difíceis, escolhas complexas. É só olhar para essa carta.
você já vê aí que o rapaz ele está num momento de escolha difícil, né? Ele não sabe muito bem se ele escolhe uma, se ele escolhe outra. 8 de paus fala de velocidade. Olha só, pessoal, o que você vê aqui? Essa carta é o 6 de copas. Olha só. É uma carta que fala de saudosismo, de saudade, né? Os dois, né, estão ali pensando no passado. O cachorro talvez não, mas o adulto aí já tá velhinho, né? Ele tá pensando em o tempo que ele era criança e o cão dele também era um filhote. E tudo isso, olha, 8 de espadas, uma carta que fala de limitações que só existem na sua mente. Então tem uma menina aqui diante do espelho e ela tá ótima, ela não tem problema nenhum. Mas olha como ela se vê. Ela se vê toda bloqueada. Isso aqui só existe na cabeça dela. Então, pessoal, isso aqui vai longe, né? Lógico que eu não vou ficar mostrando isso tudo agora, porque a gente tem bastante cartas para ver aqui, mas acho que já deu para entender o que é que eu quis dizer, tá bom? Nesse primeiro passo. Então, o primeiro passo é esse. Não tenta abraçar tudo. Você pode perfeitamente, vocês viram que eu estava aqui olhando as cartas que contam uma história, que tem algum sentido. Depois eu vou pegar outros baralhos aqui, porque talvez o seu baralho seja diferente, não tem problema, não é? Mas é isso. O começo, o melhor começo é esse. Mesmo antes de você pegar o livrinho do que vem na caixa do baralho, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Olha, eu quero falar o quê? Eu quero falar sobre essas cartas aqui. Estava mostrando um pouquinho, tudo bem? Já falei como é que você pode ter confiança e eu vou continuar nessa coisa da confiança, de reforçar essa confiança. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai olhar para as cartas mais fáceis de memorizar. Ah, Denis, mas são só essas cartas que eu estou vendo aí? Esses nomes que estão aí. Não. Essas são as cartas que eu vou mostrar para você. Eu podia mostrar outras que são igualmente memorizáveis. Agora, iguais a estas que estão aqui, dificilmente. Dificilmente, tá bom? Então, é sobre isso que eu quero falar. Então, carta do Sol, a Torre, o Diabo, o Louco, As de Ouros. Coloquei o As de Ouros também para ter um arcano menor, para vocês não ficarem pensando que são só os arcanos maiores. Porque é assim, pessoal, existem cartas que todo iniciante deveria começar estudando. Deveria começar estudando essas cartas já. Ah, Denis, mas não tem que seguir a ordem, não tem que seguir... Não. Pega as cartas todas que falam com você, que dizem alguma coisa, que fazem você lembrar de um amigo, fazem você lembrar, olha, essa carta me faz lembrar do meu professor de matemática, sabe esse tipo de coisa? Ah, essa carta me faz lembrar de mim, eu me identifico, eu acho que essa carta se parece comigo. Isso não tem preço, isso enriquece muito o seu conhecimento sobre as cartas. E é a porta de entrada para isso que eu chamo entender a carta. Não é decorar. Quando você decorar cartas é assim, quando você estiver conversando com uma pessoa, dando uma consulta, aquilo que você decorou não vai adiantar nada. Não vai adiantar de nada. Pouco ou nada, ok? Então, são cartas que praticamente se explicam sozinhas. E elas são tão visuais, são tão diretas, que você olha para a carta e já está tudo dito. Então, eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar essas cartas que estão aqui, o Sol, a carta da Torre, o Diabo, o Louco e o As de Ouros. Então, essas cartas, elas são ótimas para você entender que o tarô é uma linguagem de símbolos. Linguagem de símbolos. E se você começar por onde é mais simples, você vai ganhar clareza mais rápido. Você vai relaxar, vai tirar esse peso das suas costas. Meu Deus, eu tenho que estudar isso. Não acredito. Não, você precisa entender. Você precisa fazer associações. Tem cartas que falam de coisas que já fazem parte da sua vida. Já fazem parte de coisas que você gosta, de coisas que você lê e que não tem a ver diretamente com o tarô.
ok? Então, você vai ganhar clareza mais rápido e você não vai se perder no excesso de informação, que esse que é o problema. A pessoa quer abraçar tudo de uma vez. Ah, não, Denis, eu desisti. Não, não, isso aí não dá pra mim. Aí eu olhei, pô, tá de brincadeira, né? 78 cartas. Pô, aí não, né? Aí você já complicou muita coisa, né? Não, isso não existe, pessoal. Não é assim que se faz. A questão é essa, não é que eu estou dizendo que é assim porque eu acho que é assim e ponto final, e só eu que penso assim. Não, não é assim que se faz. Eu comecei aprendendo o tarô quando eu tinha 17 anos, pessoal. 17 anos. Eu ia na casa de uma senhora, ela falava, olha, Denis, é isso, pega essas três aqui, pega essas duas. E foi assim, sem manual, sem nada. Só que eu tinha uma tutora ali do meu lado. Eu assistia essa pessoa dando consultas na minha frente, com um cachorro passando, com criança de fralda passando, porque era dentro da casa dela. Tá bom? Então, é assim, eu vou falar sobre cada uma dessas cartas. Como eu prometi, né? Vou mostrar aqui a mesa e deixa eu colocar esse baralho aqui pro lado, uma carta de cada. Então o que é que nós temos aí? O Sol, tá bom? Ó, pessoal, eu vou desde o mais tradicional, então vou colocar aqui, tá bom? Eu vou até ampliar aqui para ver se eu consigo enxergar melhor isso. Tá. Então é assim, essas três cartas são a carta do Sol, tudo bem, pessoal? São a mesma carta, é a mesma carta que eu estou falando. Então, o desenho tradicional, eles parecem muito com esse, ok? Talvez o seu baralho seja assim. Agora, o que que acontece? Ó, deixa eu mostrar primeiro. Então, essa é a carta do Sol. Isso já é um baralho diferente, ok? Mas chama atenção para a mesma coisa. Essa é a carta do Sol. Olha, você olha para essa carta, não tem como você pensar em outra coisa. É vitória, né? Você olha para a carta do Sol, é clareza, é alegria, é abundância, é energia positiva que se sente na hora. Você bate o olho, não tem como aquilo ser negativo. É uma coisa positiva. Então, fica muito fácil você guardar isso e nunca mais se esquecer. O Sol é sim, o Sol é vida, o Sol é verdade. O Sol é verdade, tá bom? É tudo que é as claras. A carta da Lua, por exemplo, não vou mostrar aqui, mas já aproveite, já que eu estou falando da carta do Sol, a carta da Lua vai falar do contrário. Aí você já guarda isso na sua cabeça. Ah, tá bom, o Sol é isso, a Lua é o contrário. Então a Lua tem a ver com coisas escondidas, verdades não ditas. Tem a ver com esconder a verdade. Tem a ver com algo que não está muito bem explicado, não está às claras. Estão vendo como a coisa acontece? Então, clareza, alegria, abundância, você olha para essa carta, você já vê. Vamos falar de outra carta que é fácil de guardar, tipo, para sempre, que é a carta da Torre. Mesma coisa, pessoal. Olha só. Isso aqui é um desenho mais tradicional, né? Vem um raio que vai partir a torre. Pessoas acabam se ferindo porque, enfim, a torre tem a ver com algo que está desabando, fala de uma queda, né? As pessoas estão caindo aqui, fala de queda, fala de algo que caiu, pode estar falando do emprego, pode estar falando do relacionamento que ruiu. Então fala de queda, fala de impacto. Aqui a torre está em forma de uma árvore, que é a casa, era a casa, o lar desses bichinhos todos, tem esquilo, tem outros seres ali, e o raio atingiu a árvore e essa árvore está em chamas, então eles já não podem continuar lá. E aqui tem um mais tradicional que até chama atenção para algo. Olha, acho que dá para ver aí o topo da torre tinha essa coroa aqui em cima. A coroa é redonda e estava tentando encaixar aqui nesse topo da torre, que como você consegue ver é quadrado. Então também chama atenção para isso. A torre tem a ver com algo que termina, por quê? Porque não se encaixa mais. Aquele relacionamento não se encaixa mais, aquele projeto não dá mais certo, então vai terminar. Então a torre fala de queda, fala de impacto, fala de algum tipo de reviravolta, algo que muitas vezes acontece de repente, algo... A torre, quando ela aparece, ela meio que está dizendo algo precisa ruir para nascer algo novo no lugar. Aí a gente tem a carta do diabo, outra carta que você pode começar por ela também, e que fica na mente.
fica na mente. Quando você olha, ó, o mais tradicional aqui, primeiro, carta do diabo, olha. Mostra o diabo empoleirado numa estrutura e tem dois seres que estão ali acorrentados, só que eles estão aqui porque eles querem, eles estão presos nessa situação porque eles querem, não é o diabo que os acorrentou, tá bom? Depois tem este aqui, olha, que chama atenção para algo relacionado à manipulação, ok? Tem aqui, dá para ver aqui na mãozinha, meio uma marionete, uma pessoa ali sendo manipulada de alguma forma. Podia estar falando de várias outras coisas, né, pessoal? Isso aqui também remete ao desenho tradicional, o diabo ali empoleirado e os seres acorrentados, tá bom? Então, carta do diabo tem a ver com desejo, com vícios, com amarras, tudo que prende a pessoa. Tudo que seduz, sim, é o diabo, tudo que seduz, mas que prende ao mesmo tempo. Então você não esquece, quando a carta do diabo aparece, é difícil ignorar a carta do diabo. Ela é uma carta que tem um impacto, tem ali algum tipo de prisão, de manipulação, ou alguém que está de vontade própria optando por continuar naquela situação porque é o mais conveniente naquele momento ou porque se sente presa àquela situação. Então pode ter a ver com vícios também. Vamos falar do louco, pessoal. O louco tradicionalmente se parece muito com esta imagem aqui, né? Ele está andando com as roupas velhas, rasgadas, ele tem esse saco aqui nas costas, tem um cajado, geralmente tem um animal que está mordendo a perna dele ali, às vezes é um cão, às vezes é como esse aqui, parece um gato, ok? Então de baralho vai mudando. O louco ele tem a ver com estar sempre à beira de um abismo, sempre no limite, ou estar no momento de tudo ou nada. A carta do louco é o zero, né? E o zero tem a ver com uma energia de quem pode ser o que quiser e fazer o que quiser, tá bom? E o zero também tem a ver com tudo é possível. Tudo pode acontecer, porque o louco, estando no zero, ele não está nem no final de uma caminhada, de um ciclo, e nem no início de um ciclo. Ele está no espaço que está entre esses dois estágios. Olha, aqui aparece um desenho tradicional também, o cão ali do lado não está mordendo a perna dele, até um louco bem bonito esse aqui. Gosto muito dessa carta, é uma carta dourada. Então, pessoal, o louco, ele tem a ver com o quê? Com ter fé, com acreditar, com dar um salto de fé, com inícios, com liberdade, com coragem. O louco representa um espírito livre que pode ir aonde ele quiser, pode ir onde ele quiser, pode ir para qualquer lugar. Esse é um dos pesos do número zero. Ele pode ser o que ele quiser. Esse é o louco. Então, mais uma carta que é fácil de guardar. Para a gente não estender muito isso, pessoal, eu vou falar só do As de Ouros. E eu peguei o As de Ouros, podia ter pego outro arcano menor qualquer, mas é uma carta muito simples. O As de Ouros não tem como, é algo que é palpável. O As de Ouros, quando ele aparece, a primeira coisa que tem que vir à sua cabeça é uma oportunidade de ouro. As de Ouro é uma oportunidade de ouros, é uma oportunidade de ouro, tá bom? Então, uma oportunidade concreta é algo que é palpável, é a chance de construir algo, tá bom? Aqui já tem um desenho diferente neste outro baralho. E aqui tem um baralho mais moderno, vamos dizer assim, que também remete a quê? O As de Ouros é uma oportunidade, então está aqui como uma muda, né? Como algo, uma muda de planta, como algo que se for bem plantado, bem cuidado, vai crescer e vai dar frutos. Mas o As sempre representa algo que está no início, é algo novo, porque o As é novo, mas ainda é pequeno, ainda está no início, tá bom? Então é fácil guardar, tá bom? Algo palpável, algo que tem chances de evoluir e de se construir. Tudo bem, pessoal? Vou voltar para minha apresentação. Toma água. Vou beber um pouquinho de água aqui. Acho que a minha câmera está caindo. Acho que ela está
Tá bom. Eu acho que isso tava meio solto aqui. Tá. Então vamos lá, pessoal. Tomei água. E deixa eu voltar para a apresentação. Tá. Maravilha. Vamos seguir, pessoal. Estão todos aí? Estão todos comigo? Olha só, pessoal, isso aqui é algo que faz parte. Eu acho que eu nunca conversei com uma pessoa que estivesse começando, não é? E claro, que não fosse minha aluna, que não me fizesse essa pergunta, ou não me falasse sobre isso, não é? Porque, e principalmente as pessoas que dizem isso, elas dizem assim: não, Denise, eu aprendi sozinho. Eu aprendi sozinho, eu só precisava de uns ajustes aqui. Por quê? Porque as minhas leituras ficam muito confusas. Então, talvez seja o seu caso. Você já parou para pensar nisso? Você já sentiu isso? Não é? Por que as leituras ficam confusas no início? Por que parece que não bate, que não... Por que quando termina, ou quando você está fazendo a leitura, você sente, acho que isso não está bom não. Acho que isso não é assim, tem alguma coisa errada aqui. Aí não fica claro para você que está fazendo a leitura, não fica claro para a pessoa que está, para quem você está dando a consulta, mesmo que seja um amigo, um familiar ou qualquer coisa do gênero. Você já parou para pensar nisso? Por que as leituras ficam confusas? Mas é assim, antes, vamos entender o que são leituras confusas. O que são leituras confusas? Vou colocar aqui no próximo slide e eu vou ler aqui com vocês, porque antes de eu falar o porquê, vamos entender o que são, porque talvez você esteja passando por isso. Então, são leituras confusas. O que são? São aquelas tiragens em que cada carta parece dizer uma coisa diferente. Cada carta parece dizer uma coisa diferente. Então é assim, pessoal. Imagina o seguinte, ó. Você tá aqui, ó. Você tá fazendo, a pessoa fez uma pergunta para você e você tirou uma carta. Depois, sei lá, você baralhou mais um pouquinho, tirou outra, depois você baralhou mais um bocadinho e tirou outra. Vamos pensar assim que você tirou 3 cartas, tá bom? Você tirou 3 cartas. Para responder a pergunta, ou para pelo menos começar a responder, porque você pode começar por essa, depois podem surgir outras possibilidades. Aqui você coloca mais cartas para deixar a sua resposta mais completa, tá bom? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Esse primeiro ponto, o que ele está dizendo? Que você colocou as 3 cartas, a resposta para a pessoa, ela tem a ver com as 3 cartas em conjunto. Não é uma carta de cada vez. Mas aí a sua leitura fica confusa porque a pessoa perguntou uma coisa e aí você diz uma coisa aqui sobre a rainha de espadas. Depois você vem para aqui e fala outra coisa sobre os 6 de espadas. E depois você diz outra coisa individualmente para o 6 de copas. Então isso não faz sentido, porque senão seria melhor você tirar apenas uma carta. Okay? Então você está lendo individualmente. Isto faz uma confusão. Porque quando você está falando aqui da rainha de espadas, a pessoa está te ouvindo e ela está... Ah, ok, ela tá indo, ela tá chegando. Aí você vai pro 6 de espadas e fala outra coisa. E a pessoa, opa, vamos pra cá então agora vamos mudar pra cá. Aí depois você fala do 6 de copas. Ah, tá bom, então onde é que ficamos? Não, a resposta pra pessoa tem a ver com essas cartas todas juntas, tá bom? Fiquem aqui comigo para vocês entenderem isso. Aqui, você tenta, o segundo ponto diz, você tenta juntar, mas a leitura não faz sentido como um todo. Tem a ver com isso que eu acabei de mostrar. Outro ponto, por que as leituras ficam confusas? O consulente, ou seja, a pessoa que está fazendo consulta com você, para quem você está lendo, o consulente fica com mais dúvidas do que respostas. Ok? Ele sai meio assim, caramba, acho que, uau, não sei se eu entendi bem. A pessoa que faz leitura de tarô, o papel da pessoa que faz a leitura é orientar, é mostrar soluções, é dar respostas, ok? É isso. Se a pessoa ficou confusa, é porque a sua leitura está confusa. O último ponto ali diz o seguinte, até você
que está lendo termina inseguro, sem clareza do que dizer. Você fica meio assim, caramba, será que aquilo foi bom? Será que foi legal? Será que a pessoa gostou? Você fica com essas dúvidas. Essas dúvidas não devem existir. Pessoal, é assim. Eu conversei com uma adolescente há uns anos, tem 15 anos atrás. A mãe dela era aluna de uma academia que eu trabalhava e ela foi falar comigo, falou assim, olha, Denis, você não quer conversar com a minha filha porque, eu vejo que ela é uma boa aluna, mas ela vai ficar nervosa, não sei o quê. E aí, a única coisa que eu pedi para essa menina, eu não lembro quantos anos que ela tinha, 8, 9, não interessa. A única coisa que eu pedi foi, me mostra como é que você estuda. Como é que você estudou para essa prova aí que foi mal? E aí ela mostrou para mim, aquilo era uma bagunça. A mãe dela não tinha que saber sobre isso, a mãe, o pai. Ela tinha lá o método dela, malucão, aquilo era tudo solto, tudo. Ela achava que tinha que consumir o livro inteiro para ir na prova e depois aquilo ficava tudo solto. Pessoal, eu tô falando desse último ponto. Eu tô contando essa história por causa desse último ponto que diz. E até você que tá lendo termina inseguro, sem clareza do que dizer. O que é que eu fiz para essa menina? Eu ensinei para ela um método para ela estudar. Eu estou falando de estudar matemática, ciência, o que é que ela tivesse que estudar. Português não interessa. Você vai fazer isso, vai fazer aqui. Você vai ter o bloco A e o bloco B. Num dia você vai estudar o A, no outro dia você vai estudar o B, no terceiro você faz uma revisão. Depois volta para o A, enfim. E aí é que eu quero chegar nessa frase que está aqui, a última frase do slide. Eu disse para essa menina o seguinte: quando você entregar a prova, você não vai ter nenhuma dúvida. Não é que você acertou tudo, mas quando você entregar, você não pode ter nenhuma dúvida que você foi bem. Você vai saber. Na hora que você estiver fazendo, a professora não precisa corrigir, você não precisa esperar. Você não vai saber a nota, né? Porque você pode ter se enganado numa coisa ou noutra, faltou uma vírgula ou qualquer coisa. Mas quando você entregar, você vai ter essa segurança. É a mesma coisa numa leitura de tarô, mas não faz a menor diferença. Então o último ponto diz, e até você que está lendo termina inseguro, sem clareza do que dizer. Porque você não teve essa segurança. Se você fez, não, aqui foi categoria, aqui foi tudo direitinho, eu tenho certeza que essa pessoa foi bem orientada. E a pessoa sai maravilhada, olha, Denis, quando tiver resolvido, eu falo com você, mando uma mensagem lá no Instagram. É assim que tem que terminar a sua experiência, tá bom? Não é que você é o bonzão, que é o melhor, mas você tem essa segurança que você fez o seu melhor. Então, você precisa de um método, você precisa de uma estrutura. Se você faz coisas da sua cabeça, porque você acha que essa dúvida vai sempre estar lá. Será que eu estou fazendo certo? Será que isso é o correto? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês estejam me acompanhando. Agora eu vou passar aqui para o próximo slide, que é sobre isso. Já expliquei o que são as leituras confusas, né? A gente acabou de ver, contei aqui uma historinha. Agora, por quê? Por que essas leituras ficam confusas? Por que elas ficam confusas, né? Agora, talvez você já tenha feito algumas tiragens e você sentiu que ficou tudo muito confuso. E isso acontece principalmente por 3 motivos. Ah, Denis, mas você não falou disso, daquilo. Esses são os 3 motivos principais, tá bom? Primeiro motivo é este, carta isolada. Lembra que eu coloquei aqui em cima da mesa 3 cartas e dei o exemplo da pessoa que está falando carta a carta, uma carta de cada vez? Então a pessoa lê. Esse é o primeiro motivo. Então você tenta interpretar cada carta isolada sem conectar com a outra. É muito importante. Ah, Denis, mas eu tenho que combinar as cartas. Não, isso não existe. Não é combinar. Mas tudo é uma história. Pessoal, tudo é uma história. Uma coisa liga a outra. A mãe tá lá. A mãe tá na cozinha. Tem 2 crianças pequenas. Quem que comeu o bolo de chocolate? Uma tá lá sentadinha, quietinha com o babador, tá limpinha. A outra tá com a boca suja de chocolate, os dedinhos sujos. Quem que comeu? Ela juntou uma coisa com a outra.
o tarô não é combinar. Esse negócio de combinar é cartomancia. A gente está falando de tarô aqui, tá bom? Então, não dá para ler uma carta isoladamente. Se você vai ler a carta isoladamente, vai ficar confuso, tá bom? O segundo, ou a segunda razão, é porque a pergunta é vaga. Ou você colocou uma pergunta vaga, ou a pessoa colocou uma pergunta vaga. E isto é responsabilidade sua também, não é? Eu tenho que garantir o melhor serviço para a pessoa, a melhor resposta. Então, se a pessoa vê aí sobre o meu trabalho. Não, isso não existe. Vê aí, isso não existe. O que é que você quer saber sobre o seu trabalho? Ok? Então, esse é o segundo ponto. Porque as perguntas são vagas, são genéricas. Né? Se a pergunta não é clara, a resposta também não vai ser. Ok? A resposta também não vai ser. Veja aí se eu vou ser feliz. Vê aí o que é que tem para o meu trabalho. O que é que tem? Não tem nada. Sei lá o que é que tem para o seu trabalho. Entendeu? Então, isto acontece muito. Isso não é responsabilidade sua. Se a pessoa colocar uma pergunta dessa forma, você tem que dizer não. Não. Seja específico. Para eu ser específico no que eu vou te responder, eu tenho que perceber, olhando aqui para as cartas, o que é que eu estou procurando, ok? Senão eu vou atirar informações aqui para o ar e é isso. Falta de método, isso aqui é o básico do básico do básico. Esse é o terceiro porquê as leituras ficam confusas, porque a pessoa não tem método, a pessoa vai atirando para todo lado. Pessoal, você vai fazer uma leitura de amor, sobre amor, então tem uma direção para você seguir. O método tem a ver com isso. Vai ter uma tiragem. Você vai usar um tipo de tiragem. Pode ser a tiragem mais básica do mundo, mas algo com que você fique confortável. Ok? Você vai adaptar. A gente vai falar de trabalho, a gente vai falar... Denis, mas eu não posso falar de todos os assuntos com o mesmo método de tiragem? Pode, não tem problema nenhum. Eu faço isso. Mas você tá pelo menos entendendo que cartas estão fazendo o que ali em cima da mesa. Eu posso fazer uma tiragem de 5 cartas, por exemplo, e na minha cabeça, né, a pessoa fez uma pergunta sobre amor. Olha, o meu namorado tá meio estranho, não sei o que, tá meio distante, não sei o que, tá. Eu posso tirar uma carta que na minha cabeça tá falando o que está acontecendo, o que está nos bastidores, o que não está funcionando. A segunda carta, o que está bloqueando, o que está atrapalhando. A terceira carta, eu posso, por exemplo, pessoal, você faz o que você quiser. Mas a terceira carta, por exemplo, pode ser os sentimentos do namorado dessa pessoa e daí por diante. O que essa pessoa deve fazer, onde que aquilo vai parar, quais vão ser os próximos passos. Então, eu na minha cabeça, pelo menos, eu tenho um método. Eu não vou falar isso para a pessoa que está fazendo a leitura comigo. Mas por causa disso, eu vou saber responder melhor essa pessoa. Eu estou seguindo um trilho, estou seguindo um método. Então, o terceiro tem a ver com falta de método, porque você ainda não tem um método para organizar o raciocínio. Que raciocínio deles? O seu raciocínio. Pessoal, existem 2 leituras. Quando você está fazendo uma leitura de tarô, existem sempre, e é impossível, isto é incontornável. Existe uma leitura que acontece na sua cabeça, está acontecendo na sua cabeça, você não vai falar sobre isso para a pessoa. E aquilo que você vai dizer. Olha, é isso. Olha, seu namorado acho que não está sendo sincero com você, blá, 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 blá. O que quer que seja. Tá bom? Então você precisa de um método. Falta método e esse é o terceiro motivo aqui. Agora, deixa eu passar aqui para frente, vou beber um pouquinho d'água que eu vou falar de algo que é importante e precisa ficar bem resolvido. Ok? Bom, mas antes, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu quero talvez deixar aqui alguns insights, algumas dicas para você, ok? O que é que você... Imagina, você acabou de ouvir tudo isso que eu acabei de dizer e você pensou assim, tá bom, Denis, mas então pelo que você está falando, deixa eu me recolocar aqui na tela. Então, Denis, pelo que você está falando, pelo que você está dizendo aí, as minhas leituras estão confusas e deve ser por causa disso que você está falando aí. Então, o que é que eu faço, Denis? O que é que eu posso fazer? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, volte sempre para a pergunta. Se a pergunta não está clara, não for clara, nenhuma resposta vai parecer clara. Por que eu estou falando isso primeiro? Depois de tudo que eu já disse. Porque esse é o ponto de partida. Se começar torto, vai terminar torto. Então já tem que começar bem aí.
Aí você tira a responsabilidade disso, tá bom? Então essa é uma coisa que você deve fazer. Não, Denis, a pergunta tá tudo direitinho, tá tudo ótimo. Então vamos para o segundo. Segunda possibilidade aqui dentro do que você pode fazer para deixar, deixar de ter leituras confusas ou que fiquem confusas. Em vez de tentar interpretar cada carta, né, cada carta separada, procure a ideia central da tiragem. Lembra que eu falei? Você não tem que combinar cartas, mas existe uma ideia central. Lembra que eu falei? Ah, a mãe tá lá na cozinha, ela olha para a criança que tá com a boca suja, o outro tá limpinho, o outro pode ter comido o bolo, se limpou e deixou a culpa pro irmão, mas não interessa. Ela tá juntando 2 mais 2. O tarô é isso. E aí você dá a resposta. Porque normalmente uma ou duas cartas gritam mais alto do que as outras e mostram o fio condutor. O fio condutor é por aqui que eu vou. Essas cartas estão dizendo, isso está muito forte aqui, então é por aqui que eu vou. Tem algum tipo de manipulação aqui, tem algum tipo de sentimento, tem algum tipo, tem uma terceira. Então você vai por aí e você vai seguir aquela linha sem medo. Não existe peso, pessoal. Não, você não pode ficar com esse peso. Não, mas eu tenho que dizer a coisa certa. Lógico, você vai dizer a coisa certa, mas a pessoa vai acabar interagindo com você. Você não tem que adivinhar coisas, você não tem bola de cristal, você está fazendo tarô. Tá bom? Então, isto é algo que vai se desenvolvendo. Fica aqui comigo. Terceira coisa que você pode fazer é você entender, você saber que sem um método de raciocínio, aquilo que eu estava falando há 2 minutos atrás, você sempre vai sentir que você está se perdendo. Porque numa consulta você segue uma linha de raciocínio, noutra você segue outra, depois você fala outra coisa, você não tem aquilo, o método tem a ver com algo que você vai se sentir seguro. Pessoal, tudo é método. Você faz uma conta de dividir, você já sabe aquela coisa, pô, põe ali o número de um lado, põe o número do outro, passa para baixo, sobe 2, aquela coisa toda. Aquilo é um método. Você vai fazer todas as contas de dividir daquela forma, todas as contas de somar, toda conta de matemática tem um método para você não se perder. É um método que organiza a leitura, que te dá essa tranquilidade, sabe? Te coloca naquela posição que você tá ali tranquilo esperando. Ah, tá bom. Então, pode dizer o que é que eu posso te ajudar. Você tá tranquilo. Tá tranquilo. Não tem problema nenhum. Então, é o método que faz isso. O método organiza a leitura como começo, meio e fim. Você sabe onde está o começo, o meio e o fim. E isso já vai abrir muito espaço de clareza para você e também para a pessoa que está fazendo leitura com você. Agora, sim, vamos passar aqui para o próximo. Vamos falar de bloqueios, pessoal. Bloqueios. Os principais bloqueios. Vamos falar das travas que mais paralisam quem está começando. Ó, medo de errar. Medo de errar. Acabei de falar sobre isso, né? Pessoal, isso não faz o menor sentido. O medo de errar tem a ver com achar que se não sair perfeito não vale. A pessoa não vai gostar de você ou qualquer coisa do gênero. O erro faz parte do aprendizado. Então não pense nisso, não faz sentido. Não faz o menor sentido. Medo de errar. Se você tem medo de errar, tem alguma coisa que você está deixando escapar aí. Travar na hora de falar. Então a pessoa, né, pessoas que falam para mim, Denis, olha, eu sabia o que dizer, eu sabia o que estava acontecendo ali. Eu olhei para as cartas e aquilo já veio, mas na hora eu travei. Então você entende a carta, você entende o que está ali em cima da mesa, mas você não sabe como transformar isso em mensagem. Como eu costumo dizer no meu curso, você não consegue traduzir aquilo que está em cima da mesa. E isto é fácil ligar uma coisa a outra. Daqui a pouco eu vou passar algumas sugestões de como você pode praticar isto sozinho em casa, tá bom? O terceiro ponto é insegurança com as pessoas, né? Insegurança em ler para outras pessoas, né? E assim, você não tem que ler para outras pessoas. Você pode aprender
tarô só para você. Aí você vai estar mais tranquilo com um amigo, você pode até ir buscar informações em outro lugar enquanto você está fazendo a leitura, você não tem que saber nada de cabeça, aquela coisa toda. Vai praticando. O medo do julgamento, o medo de não ser levado a sério, não é? O que é que você pode fazer? O que é que você pode fazer com todos esses bloqueios, todas essas inseguranças, esses medos, essa coisa de travar na hora? O que é que você pode fazer? Você pode. Primeira coisa que eu sugiro é pratique com constância. Não é pegar o baralho uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Aquilo não vai interiorizar. É como você estudar inglês uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Isso é muito pouco. Você tem que estudar 2 vezes por semana, no mínimo. Estudar 2 vezes por semana, ler alguma coisa em inglês todos os dias, assistir algo em inglês com legenda, depois sem legenda. Todos os dias você tem que ter algum tipo de contato. Quanto mais contato você tiver com uma linguagem, e o tarô é uma linguagem, mais rápido você vai interiorizar. Então, aceitar que errar faz parte é outra coisa que você pode fazer. Para além de praticar constantemente, é aceitar isso. Não, isso faz parte, isso é normal, todo mundo já errou em algum momento. E outra coisa, aprender a se posicionar com clareza e com firmeza. Como assim, Denis? Sim, com firmeza. Ter firmeza naquilo que você faz, não deixar nenhuma ponta solta, porque é assim, se você mesmo não acredita no que você faz, como é que a pessoa que está te ouvindo vai acreditar? Explique isso para mim. Você já parou para pensar nisso? Como é que a pessoa vai até trazer outras pessoas para você se um dia você estiver trabalhando com isso? Então, tudo isto é trabalhável, tudo isto se aprende. Não é só aprender o tarô, é aprender a fazer leituras com estrutura e com segurança. Com segurança. Vamos seguir em frente, pessoal. Olha só. Como praticar sem clientes? Eu coloquei aí 100 clientes, mas a questão, o que eu quero dizer é como é que você pratica sozinho. Coloquei 100 clientes por quê? Porque muita gente fala assim, Denis, olha, mas eu ainda não tenho clientes, eu não tinha que ter clientes, eu não tenho que ter clientes para começar a praticar. Não, você vai praticar sozinho. Quando você tiver clientes, né? E para mim cliente é uma pessoa que está pagando, ela já pagou a consulta, aí já são outros 500. Então você vai praticar, né? Então como é que você pode fazer isso sozinho? Ok? Você pode, eu coloquei aí treino pessoal, eu já vou passar alguns exemplos aqui, já vou transmitir isso para vocês. Amigos próximos, então você faz leituras para os seus amigos. Treino pessoal eu já vou falar, a prática no seu dia a dia, você vai tirar uma carta, enfim, vai fazer leitura para você mesmo, vai fazer leituras hipotéticas. Amigos próximos, isso é a melhor coisa, você não vai ter aquele peso de ter uma pessoa à sua frente que pagou, que está ali olhando para sua cara e espera que você diga alguma coisa. Tira esse peso, até porque isso não faz o menor sentido. Quando você estiver com uma pessoa, conversando com uma pessoa, o peso não está em você. A pessoa é que está passando por alguma questão, está com algum problema, você precisa apenas estar tranquilo e seguir aquilo que você sabe. Aquilo que você sabe hoje vai ser maior daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, 5, 10 anos. Então a gente está sempre aprendendo. A pessoa que escolheu você, a pessoa que está fazendo uma consulta com você, ela escolheu você. Ela não escolheu a mim, não escolheu outra pessoa, ela escolheu você. Então, o que você disser naquele momento, a partir daquilo que você sabe, é com certeza absoluta exatamente o que essa pessoa precisa ouvir naquele momento. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Não existe, mas se eu soubesse mais, se eu estudasse outra coisa, eu diria outra coisa. Não, isso é um outro momento. Se a pessoa está fazendo consulta com você é porque ela escolheu você, escolheu a sua energia. Coloque isso na sua cabeça, tá? De uma vez por todas, tá? Você pode e deve praticar mesmo sem clientes, ok? Existem exercícios específicos, tiragens curtas, até treinos pessoais que ajudam você a construir esta confiança. O que importa é você ter ritmo na prática. Então, treino pessoal, amigos próximos, tiragens curtas,
Tem aí 3 cartinhas, podia ser de uma, podia ser de 2. Ah, Denis, mas como assim? Eu já vou explicar. Já vou falar. Vou mostrar aqui em cima da mesa já. Por quê? A confiança não vem de teoria, gente. Não se mate de consumir teoria. Confiança vem da experiência, vem da prática. Pratique com amigo, pratique com quem for, ok? O que importa é ter ritmo, seja com quem for, sozinho, treino pessoal, com os amigos, com tiragens curtas, que você vai ganhando. Ah, mas isso aqui já está muito confortável para mim, essa tiragem de 3 cartas, passado, presente e futuro. Eu vou para de 5, eu vou para de 10, eu vou colocar 20 cartas em cima da mesa, eu vou colocando mais e mais, ok? Deixa eu dar deixa eu colocar aqui em cima da mesa, então. Acho que é melhor. Okay? Assim eu vou dando alguns exemplos. Então, pessoal, o primeiro exemplo é você tirar a carta do dia. Isso aqui é o mais básico do básico, do básico, do básico, do básico. Você está lá no início do dia, você ainda não saiu para trabalhar, ainda não saiu para estudar, para ir para a faculdade, o que quer que seja, você vai tirar uma carta. Né? Você vai baralhar do jeito que você quiser, você pode cortar ou não, como eu estou fazendo, e você vai tirar uma carta. Ok? Ó, saiu aqui o Rei de Copas, olha que sereno que ele está. Saiu o Rei de Copas. Então você tira uma carta por dia. E aí o que é que você vai fazer? Tá bom, Dani, já tirei a carta. O que eu faço agora? Você vai anotar a impressão que ela te passou naquele momento. Porque, pessoal, hoje de manhã você vai estar de um jeito, amanhã você vai estar do outro. Daqui a 3 dias, na parte da manhã você vai estar diferente, você vai estar com outros pensamentos. O que aquilo fez você sentir? Anota, na hora. Você está trabalhando muito a sua intuição. Primeiro passo, baralhou, tirou a carta. Qual que é a impressão que essa carta me passou? Anota, escreva, tenha um caderninho do tarô. Isso é obrigatório para quem está começando. Arranja um caderno para você anotar as coisas. Anota lá, olha, eu olhei para essa carta e eu me senti bem, ou eu me senti com mais esperança para essa reunião que eu vou ter hoje, não sei, ou com essa conversa difícil que eu vou ter com o meu chefe, ou com esse encontro que eu vou ter com essa pessoa que eu estou apaixonado, porque eu tenho muitos sentimentos por ela, esse tipo de coisa. Anota, me deu uma força, você já anotou. Depois você vai sair, você vai deixar essa carta, essa é a sua carta do dia. Você vai embora, você vai trabalhar, vai para a faculdade, vai para onde for. Para onde quer que seja. Depois, no final do dia, veja se algo da sua rotina refletiu essa energia. Ou seja, o que aconteceu no seu dia, que dentro desse exemplo, podia ser outra carta, mas dentro do meu exemplo, saiu o Rei de Copas. O que aconteceu no meu dia hoje, desde de manhã até agora, à noite? O que aconteceu que tem a ver com o Rei de Copas, que eu posso relacionar com o Rei de Copas? Então, isso é o primeiro exemplo da sua prática diária, da sua prática pessoal, tá bom? O outro exemplo é fazer perguntas simples. Pergunta simples. Então, vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma tiragem, vai fazer uma pergunta como: o que é que eu preciso observar sobre essa situação? Uma situação que você tiver. Imagina que você está preocupado com alguma coisa, estão mandando gente embora lá da sua empresa, ou você está preocupado com seus pais, ou o que quer que seja. O que quer que seja. Alguma coisa dos seus estudos. Então, o que é que eu preciso observar, prestar mais atenção sobre essa situação? E aí você baralha, tira uma carta, e você baralha e tira outra carta. Você tirou 2 cartinhas, ok? E faz uma pergunta objetiva. Isso é uma pergunta objetiva. A situação é a situação que você estiver vivendo. E aí você vai refletir sobre isso. Ó, 8 de espadas, então talvez você sinta que isto é uma prisão para você, ou talvez você se sinta aprisionado, ou você sinta limitações em relação a isso, porque também pode ter a ver 8 de espadas aqui, vai depender da situação, não é? Eu não sou bom demais, eu não vou conseguir, eu sempre as coisas não dão certo para mim, esse tipo de coisa. E aqui tem um cavaleiro de copas que pode ter a ver com uma mensagem, uma resposta, uma proposta que você vai fazer, ou talvez até signifique que você deva cuidar melhor aí, deva ser mais
atencioso, dar mais atenção, ser mais sincero, talvez no mínimo conversar mais. Então, você tirou 2 cartas e você fez essa pergunta. O que é que eu preciso observar sobre essa situação? O que é que eu preciso prestar atenção sobre essa situação que está acontecendo nessa área da minha vida? Tudo bem, pessoal? E aí, o exemplo número 3 são histórias. Histórias de 3 cartas. Você começa com 3 cartas, depois você coloca 5 cartas, depois você coloca 7 cartas. Isto é das melhores coisas. Isto é uma coisa que eu ensino muito no meu curso, ok? Tem exercícios isolados, tem partes do meu curso que só tem exercícios de... Não é evolução, ó, saiu aqui o progressão. A Camila me lembrou aqui, de progressão. São exercícios de progressão, tá bom? Isto vai salvar a sua vida no tarô. Eu acho que uma pessoa, para fazer leituras bem de tarô, ela precisa aprender a fazer progressões, que é basicamente contar uma historinha. É contar uma historinha. Lógico que você tem uma pergunta, não é? Na sua frente, ó, saiu o Rei de Ouros, saiu o Eremita, e agora saiu o 4 de Copas, porque alguém aqui está insatisfeito, não é? Não acontece nada, não sopra um ventinho. Então o que acontece? Você vai embaralhar, você vai tirar 3 cartas seguidas, como eu fiz aqui. No futuro você faz com mais se você quiser. E você vai criar uma história a partir delas, né? Como se fosse o quê? Começo, meio e fim. Então é uma história que começa aqui, blá 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 blá, blá 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 blá, blá 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 blá. Não vou estender mais aqui, mas já deu para entender. É uma progressão. Escreva isto. Vai facilitar a sua vida e vai treinar você a desenvolver o seu discurso. O seu discurso. Isto aqui é o que eu chamo de progressão, é o que eu chamo de juntar 2 mais 2. Esse exercício ajuda a treinar a fluidez da leitura e também a sua intuição. Lógico, pessoal, tudo vai depender da pergunta, do contexto. Isso aqui podia ser 3 cartas falando de trabalho, a pergunta podia ser de dinheiro, a pergunta podia ser de traição, de relacionamento, perguntando sentimentos, por que a pessoa se afastou. Tem aqui o Rei de Ouros, a pessoa só pensa em trabalho, ela está pensando em dar um tempo do relacionamento ali com o Eremita, porque ela não está contente aqui com a energia do 4 de Copas. Então, isso vai ajudar, você não vai ficar falando assim para a pessoa, só que você vai pegar uma ideia, vai falar, não adianta, né, isso aqui, a pessoa não está contente, ela acha que algo não está funcionando entre vocês. Se fosse uma pergunta de relacionamento, de amor. Se fosse de trabalho, por exemplo, o Rei de Ouros ia pesar muito mais aqui, porque o Rei de Ouros, ele iria provavelmente estar representando o quê? A entidade patronal da pessoa, o chefe da pessoa, a empresa, né? E aí você puxava o carro por ali. Olha, o seu chefe, ou a diretoria, o que quer que fosse. Então, pratique isso todos os dias. Ah, Denis, mas eu não consigo fazer isso agora, assim. Faça. Tira 3 cartas e cria uma história. Não tem problema. Cria uma historinha que começa aqui, depois aqui, depois aqui. É uma história, pessoal. Tudo é uma história. A criança estava sozinha com o irmão, pegou o bolo de chocolate. Comeu o bolo, pegou ali o bolo, tinha um pedaço que já estava cortado, a mãe deixou ali, ela pegou e comeu, ficou com a boca suja. Ouviu a mãe chegando, ó, e ficou ali caladinha, a boca fechada. Assim, a minha mãe não pode perceber que eu comi o bolo. Meu irmão estava lá sentado na cadeirinha, né? E depois a minha mãe perguntou e viu que eu estava com a boca suja e viu que era eu que tinha comido o bolo. Pessoal, é uma progressão, é uma história, é isto. Tudo é uma progressão. A pessoa pergunta assim, Denis, olha, o meu namorado me traiu. Eu quero saber para onde que isso vai. Isto é uma progressão. É isso que a pessoa está perguntando. Quais serão os próximos passos? Denis, o banco pediu uns documentos lá para o empréstimo que eu pedi, estava faltando lá. Então, o que é que vai acontecer? Quando é que sai? Quando é que não sai? É uma progressão. O que é que está por vir? Olha, eu conheci essa pessoa, a gente já saiu algumas vezes, mas ela não se decide, não sei se ela sente alguma coisa por mim ou não sente. Ela está perguntando, ela está pedindo uma progressão.
90% das perguntas tem a ver com progressão. Tipo, para onde é que isso vai? Onde é que isso vai parar? Meu namorado tá estranho. O que está acontecendo? Olha, tá assim, onde é que isso vai parar? Provavelmente uma hora isso vai terminar. Ou você deveria seguir a sua vida ou qualquer coisa do gênero. É uma progressão. Você precisa aprender isto. Então, vocês viram que eu comecei do mais básico, que é tirar a carta para você. Faça isso todos os dias, até você interiorizar, até você começar a sonhar. O dia que você sonhar com a carta que você tirou, uau, a sua intuição já está fortíssima. Não que isso precise acontecer, mas é um sinal poderoso. Você precisa fazer isso todos os dias para chegar nesse ponto, ok? Então você vai fazer isso, faz uma carta, faz 2 cartas, faz 3 cartas, como eu mostrei. Isto aqui, como eu falei, podiam ter aqui 5 cartas, a historinha ia ter 5 capítulos, 5 desenvolvimentos, o que quer que fosse, tá bom? É uma coisa que vai ligando na outra, não é individual, como nós já vimos aqui. Tudo bem? Tá? E aí, pessoal, deixa eu voltar aqui para a apresentação, vou beber só um pouquinho de água. Para onde é que nós vamos agora? Ah, olha aí. Sinais de que você já não é mais iniciante. Sinais de que você já não é mais iniciante. A gente já está na reta final, pessoal. Já estamos na reta final. Quem ficou com alguma dúvida, já deixa aí no chat, que já tem uma aqui esperando para você falar. Ah, tá vendo, pessoal? Já aproveita e já deixa agora. Tem alguma coisa que você falou? Pessoal, tem dúvida sobre o que eu falei aqui, já deixa aí no chat, que depois a gente coloca aqui na tela para eu responder, tá bom? A Camila tá aqui separando as questões, tá bom? Então, a gente já viu como é que vocês vão ganhar fluidez aqui na leitura. Vão deixando as dúvidas de vocês aí, a Camila vai separando, tá? Agora, esse é um ponto importante e tem a ver com aquilo que eu falei no início da aula. Tem pessoas que disseram assim: ah, Denis, tá bom, eu não dei leitura ainda para ninguém, mas eu já tenho meu baralho há quase 1 ano, eu sou iniciante. É isso, pessoal, existe o iniciante de vários níveis, mas a pessoa é iniciante. Agora eu vou falar de sinais de que você já não é iniciante. E isto é apenas, talvez, vale apenas para você se situar, para você perceber até o nível da sua evolução. Não é nada que vai mudar a sua vida, mas é aquela coisa, quando a gente não tem noção de coisas, às vezes a gente já está no ponto que a gente gostaria de estar, mas a gente não tem consciência. Então eu vou falar sobre isso, tá? Você já não é iniciante. Primeiro, você não depende do livrinho. Olha só, como é que você sabe? Esse é o primeiro sinal claro. Você já não depende do livrinho toda hora. Denis, que história é essa de livrinho? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Até rimou. Ó, esta é uma carta de baralho. Podia ter colocado outra, mas aproveitei e peguei a caixa, não a carta, a caixa deste baralho que eu estou usando aqui, que é o Light Seers, tá bom? No Brasil é o Vidente da Luz. E tem um livrinho. É esse. Então, você já não depende desse livrinho aqui toda hora. O que é o livrinho? É você ir olhar no livrinho. Ah, peraí, eu tô com uma dúvida aqui, deixa eu ver o que significa. Então, você já não é mais iniciante. Ah, Dani, então significa que eu decorei todas as cartas? Já é isso? Aí eu não sou mais iniciante? Não, você já entendeu que as cartas falam e você já consegue fazer ligações, já consegue fazer conexões com boa parte das cartas. Não é que você decorou tudo, você não vai decorar tudo, tá bom? Não esqueça isso, tire isso da sua cabeça, porque senão você está atrasando o seu desenvolvimento. Mas você já conecta as cartas, que é isso que eu estava falando agora. Você já consegue conectar uma carta a outra. Já fiz algumas demonstrações aqui sobre isso, né? Porque a ideia é você já consegue conectar cartas ao invés de ler as cartas isoladamente. Isso é que não pode, porque senão você fica confuso e a pessoa para quem você está lendo fica confusa também. Outro ponto que indica que você já não é iniciante. Você percebe
que a mesma carta, presta atenção nisso, isso é importante. A mesma carta pode falar coisas diferentes em contextos diferentes. Coisas diferentes em contextos diferentes. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Eu vou pegar uma carta aqui dentro da minha caixinha rapidamente, pessoal. Eu vou pegar um outro baralho aqui para eu mostrar um eremita mais tradicional. Deixa eu encontrar ele aqui. E eu quero falar rapidamente disso aqui para você entender o que eu quero dizer. Olha, o eremita, tá bom? Então, o eremita, se você já interiorizou o básico do eremita, tipo, o eremita, o eremita, ele é representado uma pessoa mais velha. Então pode estar falando de uma pessoa mais velha. Tá? Ou pode estar indicando uma pessoa que já tem alguma experiência. Essa pessoa já tem experiência. Ou estão buscando alguém que tem experiência. Tudo vai depender da pergunta. O eremita é uma pessoa inteligente. Ele aprendeu muita coisa com a vida. Tem experiência de vida. Fala de algo que se desenvolve devagar. Então talvez o eremita está representando talvez que uma coisa vai demorar para chegar, ou vai demorar mais tempo, ou vai chegar devagar, ou que as coisas vão se desenvolver devagar. Então você vai pegando a carta e você vai relacionando. Aqui nesse caso tem um elemento que não aparece em todas as cartas. Aliás, eu só vi nessa carta, que é o eremita, ali meio que ele está com um cajado, ele tem esse cajado, mas ele está usando o cajado para afastar as cobras. Então ele dá passos lentos, passo devagar, né? Ele não se precipita, que é justamente para evitar infortúnios, evitar ciladas, né? Ele tem a lâmpada dele para iluminar o caminho. Então você vai unindo as coisas, mas você vai adaptando ao que você está lendo, ok? Tudo depende, pessoal. Essa carta do eremita, se fosse uma questão de amor seria uma coisa, se fosse dinheiro seria outra. Você vai adaptar ao sentido. O sentido da carta é único, tá bom? É único. Esse não vai mudar com a pergunta, tá bom? Então, mesma carta, vários sentidos. Mas é a mesma carta. A carta que não muda, desculpa. O sentido óbvio que vai mudar dependendo da pergunta. Depois, pessoal, eu coloquei acho que mais um aqui, que é intuição e teoria. Então, o sinal que você não é mais iniciante, você confia mais na sua intuição do que só na teoria, naquilo que você leu, naquilo que você aprendeu, naquilo que você que você aprendeu, que você leu em algum lugar. Então, se você já tem esses sinais, parabéns, você está evoluindo. Né? Não vou dizer parabéns, você já não é mais iniciante, porque a gente continua sendo iniciante. Não tem problema nenhum, mas te dá uma noção que você já está evoluindo. Então, olha, eu coloquei 4 coisas. Você pode dizer assim, olha, Denis, realmente eu já não olho mais para o livrinho, mas eu ainda não consigo conectar as cartas. Né? Quando você estiver conectando as cartas na sua leitura, já foi mais uma evolução. Eu já consigo conectar as cartas e não olho para o livrinho, mas eu ainda estou preso à coisa da teoria. Então é mais um passo, mais um degrau que você precisa subir. Então, se você já tem esses sinais que eu coloquei aqui, parabéns, você está evoluindo de alguma forma. E falando em evolução, vamos recapitular o que nós vimos nessa aula até agora. Então é assim, pessoal. Deixa só eu passar aqui. Eu vou deixar aqui a mesa e o meu baralhinho aqui. Eu só vou passar aqui para vocês falando o seguinte. O que a gente aprendeu aqui? Você aprendeu que você não precisa decorar as cartas todas de uma vez. Isso não faz o menor sentido. Você não precisa ter um dom especial, ok? Você não precisa ser um iluminado para aprender tarô. Em cerca de 3 meses já é possível fazer leituras com segurança. Se você seguir o caminho certo, no início, isto é assim mesmo, não tente aprender tudo de uma vez, comece pelas cartas mais visuais,
essas que eu mostrei aqui, por exemplo, aquelas cartas que tem uma mensagem mais direta, ou seja, você olha para a carta e você já sabe o que ela quer dizer aí. Você aprendeu ao longo dessa aula o que fazer a sua leitura não ficar confusa, né? Como lidar com bloqueios, como o medo de errar, medo de falar e outras inseguranças que eu falei aqui. De que forma você pode praticar sozinho, isto é importantíssimo. E claro, né, pessoal, quais sinais, esses que eu acabei de mostrar, quais sinais mostram que você já deixou de ser iniciante no tarô. Tudo bem, pessoal? Eu vou colocar aqui para a gente fazer a transição desta reta final. Eu estou vendo aqui alguns comentários seus, de vocês aqui na tela. Eu vou colocar aqui alguns depoimentos de alunos. Tá bom, pessoal? Na verdade, eu vou colocar só 2 depoimentos que eu quero compartilhar com vocês, alunos do meu curso. Tá bom? Deixa eu colocar de volta aqui o meu slide. Está aqui, pronto. E eu vou passar. Então, pessoal, esse é o primeiro. Deixa eu diminuir aqui, acho que eu sumi de novo. Tô ali já. Então, esse é o primeiro, pessoal. Essa é uma aluna da plataforma, da minha plataforma de cursos. Ela se chama Sara, é a Sara Gomes. Olá, Denis. O que eu aprecio nas suas aulas é a sua veracidade, honestidade e seriedade. Como você faz questão de ensinar aos seus alunos de como orientar e os futuros clientes com respeito. Tá sem pontuação aqui, eu tô lendo aqui do jeito que tá. Foi por essa razão, né, ela tá dizendo que ela aprecia a minha verdade, né, a minha honestidade e seriedade. Ela aprecia que eu faça questão de ensinar aos meus alunos como orientar os seus futuros clientes com respeito. Isto é incontornável para mim. Foi por essa razão que eu resolvi aprender tarô com você. Eu quero saber ajudar e orientar os meus futuros clientes de verdade, porque, na minha opinião, é isso que o cliente deseja verdadeiramente. Obrigada pelos seus preciosos ensinamentos. Amo suas aulas, estou empolgadíssima. Então, esse é o depoimento da Sara. E agora, antes de você passar para o próximo, ó, escuta aí. ela tá aqui. Que bom, olha aí, pessoal, tá vendo? A Sara tá aqui na aula, Não, que bom. A próxima. A próxima? A próxima. Desculpa aí. Se você próxima, olha aí que mancada, hein? Então, a próxima, pessoal, quem que é a próxima deles? A próxima é a Fernanda. Tá bom. É que aqui tá a Nanda é a Fernanda. Então eu vou ler. Fernanda, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Deixa eu ver se eu vou ali pro cantinho de novo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo. Pronto, tá bom. Vou ampliar aqui só para ler. Então vou ler aqui o que a Fernanda me escreveu. Mas fala, você fez um comentário sobre isso, né? Porque você colocou aqui há um ano atrás, pessoal. Esse primeiro depoimento tem 1 ano. E esse último foi ontem. Porque a Fernanda já tem 1 ano de plataforma. Ela entrou fazendo o plano essencial, que é basicamente o plano para quem não quer trabalhar com isso. Então a pessoa pensa assim, eu não quero trabalhar com isso. Então tem o plano essencial, ela faz só o plano essencial, mas não entenda errado, o plano essencial ele tem tudo, ele só não tem a parte onde a pessoa vai aprender a ganhar dinheiro, a angariar clientes, esse tipo de coisa, tá bom? Ela já tirou o certificado dela de taróloga. É isso. Ela completou. Ela completou o curso, pessoal, muito importante. Eu até pedi para Camila falar isso aqui na hora que eu estivesse lendo, porque eu não lembro de tudo, não é? É isso. Aí, esse era o primeiro comentário, né? Ela tinha pouco tempo, estava começando a fazer as aulas. Sim. E já até conversei com ela aqui no chat. Tá bom. Ela tá aí, pessoal. Seja bem-vinda, Fernanda. Que bom que você tá aqui na aula. Então, eu vou ler aqui o que a Fernanda escreveu, tá bom? Há 1 ano atrás.
tá? Que ela já tem um ano aí de plataforma, já tá com certificado. Olá, Denis, estou me sentindo honrada em estar fazendo o seu curso. Ainda estou no comecinho, mas já percebendo o diferencial do seu método. Minha intuição diz que vai ser contigo que irei desbloquear a insegurança de fazer uma leitura. Fiz outros cursos de tarô e realmente só colocar os significados das cartas não garante leituras eficazes. Confesso que quase pensei em desistir de aprender, mas agora minha visão mudou completamente. Gratidão e um abraço em você e na Camila. Um abraço nosso para você, Fernanda. E este outro comentário aqui, pessoal, foi ontem, ok? Ela mandou mensagem aqui para Camila, uma confirmação, dizendo assim: gostaria sim de renovar o acesso com o desconto para a comunidade Viver de Tarô. Então o que acontece aqui? Nós temos dois planos, né? Um plano que se chama essencial, que é para aquela pessoa, a pessoa não pensa em trabalhar, não, eu não quero trabalhar, eu quero isso para mim, esse tipo de coisa. E o outro plano, que a pessoa ela vai ter acesso a todas as ferramentas que uma pessoa precisa ter para ter sucesso com o tarô, para se sustentar com o tarô, para viver de tarô, para, inclusive, se ela quiser, né, tá tudo lá dentro, se ela quiser, ela estuda, ter um canal de sucesso no YouTube. Eu acho que eu posso ensinar sobre isso, porque eu já tenho 2 canais, tenho 2 placas de 100 mil inscritos, tenho 2 canais monetizados, então tem um mundo de ferramentas lá dentro. Para quê? Para quem quer trabalhar e viver de tarô. Então ela agora, depois de um ano no plano essencial, ela vai renovar, mas com desconto e para entrar na comunidade Viver de Tarô. Tudo bem? Upgrade aí pro plano completo. Isso. Aproveitando o desconto de renovação. Depois que termina um ano. Exatamente. Tudo bem, pessoal? Então, mas eu já vou falar sobre isso aqui. Eu queria falar porque isto é uma coisa que deixa a gente muito feliz, não é? A gente também quer saber se a gente está indo na direção certa. Lógico que eu já faço, já dou formação há muito tempo, mas isto aqui, principalmente esses 2 depoimentos da Fernanda, isso tem a ver com transformação. Transformação. Ela entrou num estágio com um pensamento: eu já fiz curso, né? Então isso aí deve ser outra pataquada, não deve ter nada. E aí ela fez o curso inteiro e agora viu o potencial que tem. Seja bem-vinda, Fernanda. Ah lá, foi no comecinho, ela tá vendo? Provar, ela tava aí no chat agora. Ela já estava aí. Se você tiver ainda, dá um oi no chat. É isso. Então vamos lá, vamos passar aqui então, vamos continuar aqui. Então você vai tirar o comentário aí, né, meu irmão? Então, pessoal, Eu perdi o comentário dela. Tá, já tá. Então é assim, pessoal, tranquilo. Eu vou prosseguir aqui. Tá? Vou me colocar para cima. Eu sou móvel, pessoal. A gente tem que ser flexível nessa vida. Não pode ser assim, tudo estático. Então é assim, pessoal. Tudo isso que você viu na aula de hoje é só uma parte, uma pequena parte. É muito menos do que a base do meu curso completo. Se você quiser continuar a sua jornada no tarô, estudando comigo, aprendendo passo a passo, com método, com clareza, sabendo o que você está fazendo, com uma prática orientada. Você está sabendo o que você está fazendo e para onde você está indo. Eu quero te apresentar o meu curso de tarô, ok? E aqui nós temos a plataforma é assim, tem essa cara aí de Netflix. No meu curso de tarô, você vai aprender de verdade a fazer leitura intuitiva, vai aprender como eu faço leituras intuitivas, você vai desenvolver a sua intuição com exercícios de leituras desde a primeira aula. Primeira aula já tem exercício, um monte de exercício. Não se iluda, não pensa que você vai ficar aprendendo significado de cartas e depois você vai começar a praticar. Não, na primeira aula, no primeiro bloco de vídeos ali da primeira aula,
que é liberada, você já tem. Vai estudar os arcanos maiores, claro, vai estudar os arcanos menores, vai aprender a dar uma consulta passo a passo do início ao fim, métodos de leitura e os métodos de leitura também que eu utilizo tanto nas minhas consultas quanto nos meus vídeos do YouTube. Você vai aprender a trabalhar com cartas de oráculos, e tem muitos oráculos que eu mostro lá, e muito mais. Então esse é um curso certificado por mim, pela plataforma Místico Zen, que este curso inclui encontros online para tirar dúvidas, ok? E esses encontros online eles são agendados ocasionalmente. Agora nós temos, olha, hoje é sábado, dia 23, no próximo dia 30 a gente vai ter um próximo encontro online que vai ser uma aula bem importante. Qual que é o tema da aula mesmo? A Camila já está ali correndo. Eu já estava aqui correndo. A Camila está correndo. É que, pessoal, eu vou mudando de tema. É lógico que eu abro espaço para as pessoas colocarem perguntas. Mas, ó, a Camila encontrou aqui, ela vai dizer qual que é. Então, a aula do dia 30 de agosto, próximo sábado, é 10 sinais para saber se a sua leitura está no caminho certo. Olha só. Então, como saber durante a tiragem se a leitura está realmente no caminho certo? É isso, pessoal. 10 sinais que vão te dizer que a sua leitura está no caminho certo. É algo para trabalhar a segurança. Bom, tem pessoas que não... Esse é um assunto que não interessa. Essa que é a beleza da liberdade, né? Tem pessoas que... isso não... Denise, isso aí não é algo que eu já domino, não é para mim. Então talvez esse aluno não apareça nessa aula. Mas outras pessoas certamente vão aparecer, porque isso não tem preço. Porque isso toca num ponto essencial, que é a segurança na leitura, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está dizendo, naquilo que você está transmitindo e a forma como você está lendo. Então é assim, se você deseja apenas aprender tarô para si mesmo, para você mesmo, sem pretensão de trabalhar com isso, não vou dar consulta, não quero trabalhar com isso, se você quer aprender apenas tarô como ferramenta de autoconhecimento, esse é o plano ideal para você. É o plano essencial. Então, o plano essencial, pessoal, tem tudo isso aqui, que basicamente é tudo isso que eu acabei de dizer que você vai aprender. Tudo isso já está no plano essencial. Não se iluda com o nome essencial. Ok? Essencial é o curso absolutamente completo. Tá bom? Tudo isso que você está vendo aqui, ó. Arcanos maiores, arcanos menores, consulta passo a passo. Você aprende a dar consulta de 12 meses. Trabalha com 3 casas, o método da cruz, aprende progressões que eu falei há uns minutos atrás, tem os encontros ao vivo, tem treinamentos de leituras, de tempos em tempos eu estou colocando vídeos lá nos treinamentos, então ele é absolutamente completo, mas você tem essa possibilidade de ter essa opção. Nós criamos essa opção porque tem pessoas que não querem trabalhar com isso, então aquilo fica ali totalmente obsoleto para a pessoa. Mas se você deseja trabalhar e viver de tarô, se sustentar com tarô, a sua opção é o plano Comunidade Viver de Tarô, que é um plano completo, é um plano que inclui tudo o que o plano essencial oferece, mas tem cursos específicos para quem quer trabalhar e viver de tarô, que são todos esses que estão aqui. Então tem YouTube na prática, porque o YouTube também é importante para você divulgar o seu trabalho, trabalhar e viver de tarô, ganhar dinheiro com tarô. Só que nesse curso Ganhar Dinheiro com Tarô, isso aqui você já não precisa de mais nada, para ter clientes, para se sustentar, para aprender a divulgar no Instagram, no YouTube, onde você quiser. Você aprende até a fazer vídeos como eu faço no Instagram. Se você não sabe, depois vai lá no meu Instagram ver os vídeos. Você aprende a fazer vídeos virais como os meus. Então, muito completo. Só isso aqui, essa parte, esse curso que está aí, Ganhar Dinheiro com Tarô, já pagava tudo que a gente tem dentro da plataforma, em termos de retorno. Depois, criando produtos de tarô, você vai aprender a criar leituras temáticas, por exemplo,
passo a passo do jeito que eu faço. Eu, por exemplo, eu tenho uma leitura que é o seu próximo amor. Então eu falo das características da pessoa, depois eu coloco os signos da pessoa, depois os números que são importantes, as iniciais do nome. Você aprende tudo isso, tem acesso a como você pode ter acesso a esses produtos todos, esse material todo, onde você vai buscar, tudo. Então, oferece tudo, mais esses cursos específicos para quem quer trabalhar e viver de tarô. Depois, tem mais os bônus, eu já vou mostrar aqui para você. Isso, você entrando para a comunidade Viver de Tarô, você tem tudo que tem o plano essencial. Tem mais essa parte do trabalhar e viver de tarô. Tem mais os bônus, que eu já vou mostrar aqui no próximo slide. E ainda você tem acesso ao grupo fechado de alunos do Facebook, tá bom? Então, passando aqui para o próximo. Esses são os bônus, né? A comunidade, se você adquirir a comunidade Viver de Tarô, tem esses bônus. Tem 2 livros meus que estão em formato de e-book. Eu tenho 3 livros lançados, para quem não sabe. Esses são os 2 primeiros, são desses 3. Aprenda a desenvolver a sua mediunidade, tudo que você precisa para desenvolver a sua mediunidade. Segunda edição já. E autodefesa energética, muito importante para quem é terapeuta, para quem trabalha com tarô. E o terceiro é especialíssimo, é um livro que eu escrevi sobre arcanjos. Ele sempre existiu neste formato digital, mas é um livro muito interessante porque ele tem evocações, como é que você pode evocar o seu anjo da guarda, e tem áudios lá dentro, tem meditações, tem muita coisa. Então isso aí é só bônus, tá bom, pessoal? Hoje, esse link, pessoal, que a gente colocou aqui na descrição do vídeo, só quem chegou até essa parte da aula é que sabe. Esse link não existe em lugar nenhum, ele não é divulgado, nós não divulgamos. Então, especialmente para quem está aqui hoje, tem esse cupom de desconto de 10% através desse link. Você vai usar esse cupom que se chama Aula 10 quando você entrar lá, fizer o seu checkout todo, escrever, passar as fases todas, vai ter uma parte onde você vai poder colocar este cupom. Se tiver alguma dúvida, envia mensagem lá para o Instagram, ok? Se a gente não responder é porque estamos dormindo, aí você espera a gente acordar, tá bom? Mas hoje você vai ter 10% de desconto sobre qualquer uma dessas 2 opções que eu mostrei aqui. O cupom é esse aqui, pessoal, 10% de desconto. O cupom é Aula 10. Você vai fazer todo o processo do checkout, vai escrever Aula 10, vai clicar no link e você vai ver toda a informação. Toda a informação do curso, tudo que você precisa saber sobre o curso, tudo que você vai aprender, tudo que está lá dentro, está na página que vai abrir quando você clicar no link. Decidiu você vai comprar? Decidiu se você vai comprar em reais? Tem lá um botão para você. Decidiu se você vai comprar noutra moeda? Tem outro botão para você. Você vai ser direcionado e aí é só colocar esse cupom e ter 10% de desconto. Se você está no Brasil, você ainda tem 5% em cima deste preço. Tudo bem, pessoal? Quer acrescentar mais alguma coisa aí, meu amor? Dessa parte tá tudo certo. Qualquer dúvida também é só me chamar no direct do Instagram. Ok. Que eu respondo. Vou mandar e-mail. Ok. Pelo site, pelo formulário de contato, Instagram. A gente responde. Maravilha, pessoal. Só não temos WhatsApp. A gente não trabalha É isso. com WhatsApp. Não trabalhamos com WhatsApp. E é isso. Agora eu vou responder algumas questões aqui. Continuamos aqui, tá bom, pessoal? Não se preocupe. Já separei. Estamos aqui, a Camila separou, depois a gente conclui esta chamada. Tá bom? Isso. Ah, um detalhe importante, ó, antes de eu colocar ali, quem se inscrever agora já vai ter o direito de receber o link para participar da próxima aula ao vivo. Ah, é, pessoal. Olha, tem essa. Já vai ter acesso às aulas gravadas. Amanhã é domingo, já Sim. dá para começar a estudar. Isso. E aí tem uma semana para tem uma semaninha para estudar e você até, se tiver alguma questão, depois você pode colocar, né, questões sobre o que você aprendeu sobre o curso, ok? Não venham perguntar coisas do Arco da Velha, que não é a casa da Mãe Teresa. É sobre da Mãe Joana.
Coitada da Tereza. É sobre o curso, tá bom? Muito importante. E ter acesso a tudo isso. Então, aproveitem, tá bom? E esse desconto, esse cupom, só para quem tá aqui. Quem tá fora nem imagina. Quem tá fora nem imagina que isso exista, pessoal. É por isso mesmo que a gente faz isso de propósito, tá bem? A pessoa que não tem esse cupom, ela vai encontrar a informação, ela vai acabar numa página que ela vai pagar mais até, tá bom? Então aproveita aqui. Vamos lá. Muito obrigado, Maria. Camila disse que tem algumas questões, eu vou ler aqui os comentários, tá bom, pessoal? Vamos com calma. Muito obrigado, Marlene. Foi daquele exercício do dia que você estava falando das cartas. Muito bom, Calil. Oi, Calil. A Calil está perguntando, o Calil ou a Calil, quantas vezes devemos fazer esse tipo de exercício no dia? É uma vez, é a carta do dia. Se é esse que você está perguntando, né? Porque eu falei de outros exercícios. Mas apenas uma vez por dia, ok? Apenas uma vez. Tanto um quanto o outro, eu passei aqui uns 3 exercícios. Você vai fazer uma vez, tá? Mas aquela da carta do dia, você vai fazer durante um bom tempo, uns bons meses, todos os dias, se for possível. Até um dia ou outro que não deu, tem um dia ou outro que você pulou, não tem problema. Mas faça todos os dias, tá bom? Juliana Celucci. Seja bem-vinda, Juliana. Olha só. Rolândia. Isso é Paraná, né? Paraná. Paraná, do Brasil. Amando essa aula, gratidão. Nós é que agradecemos pela presença, Juliana. Tayane, gratidão. Estou feliz por estar aqui. Estou estudando só e aqui estou entendendo muito. Espero fazer seu curso em breve. Será muito bem-vinda, Tayane. Vai evoluir muito, acredite. Gitana. Ritana. Ritana é cigana, né? Ritana Mei Pérola. Muito obrigada pelo start em minha mente. Que hoje o Senhor me despertou. Que o universo abençoe o Senhor e sua equipe, hoje e sempre. Gratidão. Nós é que agradecemos, Mei. Obrigada. Mais uma aluna. Cecília, olha a Cecília aí. Isso aí, Cecília. Comprei o combo do amor e agora a mesa radiestesia. É lindíssima. Ouço todos os dias os seus vídeos há anos. Adoro. Muito obrigado, Cecília. Seja muito bem-vinda. Comprou uma mesa de radiestesia também. Que Ela bom. comprou na pré-venda aí já Na pré-venda. recebeu. Que bom. Maravilha, Cecília. Ela Tá no caminho certo. Ela deixou mais um comentário. Muito obrigado, Denis, por esses ensinamentos. Eu adoro seu profissionalismo. Eu que agradeço pelo seu carinho aí, Cecília. Ela tem que aproveitar e ir pro curso completo. Tem que fazer o curso completo, não é? Porque ela comprou o curso o combo do amor, né? É só leituras de amor. Cartas ciganas. E cartas ciganas pessoal, tem um monte de curso lá dentro. Tem um monte de curso lá dentro da comunidade. A Cecília, que está aqui o comentário dela, ela comprou o combo do amor. O combo do amor são... eu tenho 2 cursos. Um curso onde você aprende a fazer leituras de amor, só de amor. Tudo. Pensa num tema de amor. É traição, é sentimento, se vai voltar, se não vai voltar, esse tipo de coisa. Só com cartas de tarô. E aí tem outro que é só com cartas do baralho cigano ou do Lenormand, não é? Então ela comprou os 2, porque o preço também é bem em conta, dá para pagar os 2. O preço dos 2 é menos do que uma pessoa pagaria para fazer uma consulta comigo. Basicamente é isso. É inscrição baratinha. É baratinho. E divide, né? E também Tanto pode na dividir. Klarna pra quem tá aqui na Europa e no Brasil. Todas as condições de pagamento valem para todos os cursos. Sim, é isso, pessoal. Essas condições que a gente passou aqui, lógico que o foco aqui é a pessoa, essa aula é para iniciantes, né? A pessoa que está começando e começar certo. Começar firme, num terreno firme, não um curso onde você vai ser abandonado, onde vão te deixar para trás, não vão falar com você, você não vai aprender nada. Não, eu estou sempre encontrando, é aquilo que a gente falou. Imagina, se você entrar para o curso agora,
Sábado que vem você já vai estar falando comigo na aula ao vivo. Eu não vou para lugar nenhum, não vou fugir, não vou desaparecer. Estou aqui já há muitos anos. Então, a gente vai ter uma aula, você vai estar lá na aula, vai participar da aula, vai aprender esse tema valiosíssimo que a gente vai falar, que a gente vai trabalhar aqui no dia 30 e vai tirar dúvidas. Então, não tem sentido, se você quer mesmo aprender de verdade, aproveite esta oportunidade. Dá para dividir, tem desconto, tem cupom, aproveita hoje, porque assim, em 3 meses você já está muito seguro, já está dando consultas. Outro dia a gente falou com uma aluna que ela estava reclamando, caramba, se eu tivesse começado antes. Ainda dá tempo em 2025, porque ela disse que queria mudar a vida dela em 2025. Ainda dá tempo. Mesmo agora, a gente está no finalzinho de agosto, uma pessoa começa em setembro, outubro, novembro, antes de dezembro, você já está com uma base muito sólida, muito boa e você já está com segurança para até estar cobrando por consultas. Tudo depende de você. Você pode começar a mudar a sua vida ainda em 2025. Margarida Félix, nova seguidora a partir da África, Angola, Luanda. Olha só, pessoal da Angola sempre comparecendo. Seja bem-vinda, Margarida. Nós é que agradecemos, Calil. É isso aí. Marlene da Silva, nós é que agradecemos, Marlene. É isso aí. Será muito bem-vinda, Marlene. Aproveita o cupom e estude, ok? Não tem muleta, tem que estudar quem se aplica. Pessoal, meu curso, do jeito que ele tá, não existe a menor possibilidade de uma pessoa não conseguir aprender. Se a pessoa não aprender, é porque ela não fez. Ela comprou o curso e colocou na gaveta lá. Fechou e acabou. Tá bom, pessoal? Acho que o pessoal entendeu tudo. O pessoal entendeu tudo porque o pessoal tá aí quietinho, não deixaram muitas questões. Só deixaram elogios, agradecer da aula. Isso é bom. Isso é bom. Deixa eu ver o pessoal aqui tá marcando 17 nesse momento, 17 pessoas. Então tá ótimo, pessoal. Cupom tá aqui. Desconto exclusivo para quem assistiu aqui esta aula. Já sabe, pessoal do Brasil pode dividir. Da Europa também. Depois vejam os preços lá. Tá bom? E é isso. Muito, muito, muito obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Pessoal que esteve aí no Instagram também não veio para cá, ou que veio. Muito obrigado. E a gente vai concluir aqui esta apresentação, tá bom, pessoal? A gente se vê, nós vamos repetir esta aula para iniciantes. Vamos estar aqui novamente em breve, talvez no próximo mês, tá bom? A gente vai querer fazer sempre este tipo de aula, porque tem sempre gente querendo começar tarô e é muito importante ter esse empurrão, ter essa base, ter este apoio e sentir esta firmeza deste lado, tá bom? Que é para você começar direito. A pessoa começou direito, já não tem o que fazer, é só seguir em frente. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!